Oi, pessoal! Estamos chegando à nossa terceira semana de aula com o material do Simplifica. Hoje nós teremos aí a nossa primeira aula da semana de língua portuguesa. O tema dessa semana 3, pessoal, é sustentabilidade. Então, todas as disciplinas, todas as aulas que vocês terão essa semana, elas vão ter essa temática aqui como tema geral de todo o conteúdo que vai ser trabalhado, tá bom? Então, vamos dar uma olhada então aqui, nessa parte introdutória todos vocês já conhecem, sobre o diário de bordo. Vamos aqui para dia 1, ok? Pessoal, como sempre, ele começa aqui o material com aquele momento de reflexão, aquele momento de autoconhecimento, né? Um momento seu. Então, hoje, a proposta é você construir uma árvore do autoconhecimento. Vocês estão vendo aqui que tem um desenho da palma de uma mão e várias características aqui, como se fossem os galhos, né? Que são aí os dedos da mão. E no caso ele trabalha aqui a expressão conhecer algo como a palma da mão. O que significa essa expressão, né? Você sabe que a gente utiliza essa expressão quando a gente conhece algo muito bem, quando a gente conhece a fundo alguma coisa, tá? Será que você se conhece? Será que você conhece que tipo de pessoa você é? O que ele faz bem, o que ele faz mal, o que você gosta, o que você não gosta, que tipo de pessoa você é? Então, a proposta aqui inicial é que você faça isso aqui, pessoal. Ele pede que você faça um desenho aí da sua mão, tá? E no caso, seus dedos serão os galhos e essa parte aqui do seu pulso será o tronco. E ele pede que você coloque aqui, pessoal, seus desejos, seus medos, tá? As suas características especiais, tá ok? Aquilo que te diferencia das outras pessoas. Então, você vai fazer esse exercício aí de autorreflexão e você vai escrever aqui, tá? Ao redor da sua mão, aquilo que tem a ver com a sua personalidade, com a sua mania de ser. Então, aqui você pode colorir, né? Você pode decorar, você pode fazer colagens. É uma sugestão aí inicial, antes de você iniciar o trabalho com o material de hoje. Então, vamos à aula. Fato ou opinião? Nós sabemos que essa parte aqui, pessoal, de distinguir fato de opinião, é um descritor que nós trabalhamos bastante em sala de aula, porque é um dos mais cobrados nas avaliações externas que nós fazemos, né? Então, essa é mais uma oportunidade de você saber distinguir o que é fato e o que é opinião, porque toda a atividade de hoje é baseada nessa distinção. Vamos dar uma olhada então aqui, né? Você vai iniciar com um vídeo, esse vídeo explicativo, que é justamente fazendo a diferenciação do que é fato para o que é opinião, ok? Então, você vai primeiramente assistir o vídeo para você até mesmo relembrar algumas coisas que foram estudadas aí em sala de aula que te ajudam a distinguir o que é um fato e o que é uma opinião. Mas vamos aqui, né? Nós temos aqui a definição, pessoal, do que é fato e do que é opinião. Fato trata-se de um acontecimento, algo realizado, algo feito. Eu sempre tenho a mania de dizer para vocês que é uma verdade, né, pessoal? Algo que não pode ser contestado. Por exemplo, um fato. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Isso é uma verdade. Não tem como você contestar, porque isso aí pode ser comprovado. Então, trata-se de um fato. A opinião é o modo pessoal, individual, de cada um de nós, né, pessoal, encarar determinado fato. Por exemplo, se eu te digo, açaí é ruim, isso é uma opinião, porque não é obrigado que todas as pessoas concordem com a minha forma de ver isso, né? Então, no caso, a opinião é a forma de cada um ver determinado assunto. Então, é aí que você vai se apegar para você saber, dentro de um texto, né, de qualquer outro tipo de gênero, distinguir o que é um fato e o que é uma opinião, certo? Vamos dar uma olhada aqui nessa parte, tá? Hoje, pessoal, o nosso tema vai girar muito em relação à água, né? Ao uso da água, ao desperdício da água, a forma consciente de se utilizar a água. Então, a gente vai utilizar essa temática para permear aí as nossas discussões do que é fato e o que é opinião. Então, você já ouviu muitos fatos e opiniões sobre o uso da água? Muita gente dá palpite sobre o uso da água, mas se não nos precavermos, poderemos sofrer com a falta desse recurso natural. Já pensou sobre isso?
A gente sabe que a água é um recurso que um dia ela pode acabar, né? Se as pessoas não aprenderem a usar ela de forma consciente, um dia ela pode acabar. Então, no caso, você vai pensar sobre esse assunto. E aí, pessoal, dando continuidade ao material, vocês vão ler em seguida esse artigo de opinião, ok? Artigo de opinião, o uso consciente da água. Então, é justamente, pessoal, um texto argumentativo. Você sabe que o artigo de opinião é um texto argumentativo, onde o autor do texto ele tenta justamente convencer o leitor, argumentando sobre a opinião dele, né? Fazendo com que o leitor observe qual é a opinião dele, que ele concorde com a visão dele, né? Então, ele vai falar aqui vários argumentos, vários dados, né? Que ele vai mostrar aqui para você em relação ao uso consciente da água. Então, você vai fazer a leitura aqui desse texto. E aí, pessoal, nós vamos para as nossas propostas de atividade. Ajude o detetive Simplifica a encontrar os fatos e opiniões sobre o uso racional da água. Então, no caso, a gente vai aqui para a próxima parte. E essa aqui, gente, ó, é a primeira parte que você vai ter que fazer no seu diário de bordo. O que você vai fazer? Você vai dizer se cada uma dessas passagens aqui do texto é um fato ou uma opinião. Se você quiser, você pode copiar as 4 passagens e na frente você diz se é fato ou opinião. Mas se você quiser, para você não ter que copiar aí muita coisa e perder tempo, você pode colocar assim no seu diário de bordo, né? Primeira passagem, aí você coloca fato ou opinião. Segunda, terceira, quarta e assim por diante. Só não esqueça de na frente você dizer se essa passagem é um fato ou é uma opinião, ok? Após você concluir a parte anterior, você vai passar agora para essa parte aqui, pessoal, que é a atividade final, ok? Você vai pensar aí, gente, sobre desperdício de água, sobre as formas como as pessoas desperdiçam a água atualmente. Tem várias coisas que as pessoas fazem, gente, lavar calçada, né? Deixar a torneira aberta por muito tempo sem necessidade. Então, tem várias formas como as pessoas hoje desperdiçam água. Então, você vai pensar um pouco sobre isso. Em relação ao desperdício de água, a gente vai trabalhar aqui fato e opinião da seguinte forma. Você vai escrever 3 opiniões que você tem sobre o desperdício de água. Você vai registrar isso no seu diário de bordo. É a segunda parte da atividade, essa é a atividade final. Registre, tá? Você vai colocar aqui essa perguntinha, tá? Qual a sua opinião sobre esse assunto, né? Você vai colocar as 3 opiniões. Não precisa colocar esses quadrados, não. Você só coloca as 3 coisas aí que você pensa em relação ao desperdício de água. Em seguida, você vai pensar em 3 fatos. Eu já disse para vocês lá no início, né, que o fato é uma verdade. É algo que não pode ser contestado, porque é embasado em experiência científica, ou então em dados de pesquisas. Então, vocês podem aí, no caso, para fazer essa parte do fato, pesquisar 3 informações em relação ao desperdício de água. E aí, você vai anotar esses 3 fatos aí no seu diário de bordo para fazer a segunda parte aqui dessa atividade, ok? Depois, você vai passar aqui para o final, né? A gente tem aqui essa parte do Para Saber Mais, que é um resumo do que foi visto aí em todo o material. Tem muita coisa aqui, pessoal, para você acessar, de leituras, de vídeos, né? Até jogos, né? Para quem tem acesso à internet, até um joguinho aqui tem para conscientizar vocês sobre o uso consciente da água, pessoal. Para você não desperdiçar água e você ensinar também, levar essa mensagem às pessoas que convivem com você. Então, é legal você acessar todo esse material extra para você saber um pouquinho mais aí do tema de hoje. É isso.